Amigos, mais um final de semana chegando, né? E a gente aproveita esse finalzinho de semana para a gente deixar uma mensagem reflexiva para que vocês possam pensar. Eu digo que não sou o dono da verdade. Tudo que eu falo aqui não é que eu sou professor ou estou catequizando ninguém, de maneira nenhuma. Eu converso as coisas aqui através da internet, é uma forma reflexiva. Cada um entende de uma forma, cada um entende de sua própria ótica. Então, eu não posso dizer que sou o dono da verdade, nem estou ensinando alguma verdade não, porque eu acredito que as verdades nunca são absolutas, elas são mutantes. A única verdade absoluta é Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é uma verdade absoluta, mas nós seres humanos somos mutantes. Uma coisa que eu acho verdade hoje, amanhã pode não ser mais. Você também, você que está aí, você deve pensar a mesma coisa, e você tem muitas ideias, tem muitas maneiras de encarar determinadas situações que hoje você acha certíssima. Mas você começa a ponderar, pensar, analisar e de repente você chega à conclusão que não é tão importante. Você muda, porque somos pessoas mutantes, que muda, a gente raciocina, a gente usa o nosso intelecto, a nossa inteligência para fazermos as nossas avaliações. E quando isso acontece, que a gente avalia um determinado assunto, a gente muda e isso não tem nenhum problema. Acontece que as pessoas são muito bitoladas a um sistema que não muda, um sistema que é considerado prego batido, ponta virada. E não existe isso, mas na cabeça das pessoas existe. Então, se você pensa de uma forma e você tem uma grande plateia que crê do mesmo jeito que você acredita e pensa do mesmo jeito, de repente você começa a pensar diferente daquele grupo, aí as pessoas dizem: ó, fulano se bandiou, fulano apostatou, fulano está fora de Deus. Que conversa é essa? Que fora de Deus é essa? Porque eu penso diferente de você? Eu estou fora? Quem foi que me disse que estava fora? É você que está dizendo. Porque a única maneira que nós temos de comunicação entre o ser humano e Deus chama-se a nossa razão. Se a minha razão não me condena, eu tenho convicção que estou em Cristo, quem é as pessoas para me julgarem e dizer que eu não estou ou que você não está? Só porque você mudou de posição, você pensava de uma forma e agora está pensando de outra. Quem somos nós, juízes, para julgarmos as pessoas que pensam diferente como se estivessem erradas, apostatadas, longe de Deus? Quem? Quem é que tem esse direito? Quem é que tem esse poder de julgamento? Ninguém, gente. Então você que está me ouvindo hoje, que está me assistindo, você que tem uma ideia pré-concebida e você vive naquela ideia sem mudança nenhuma, não condena aquele que chega a uma conclusão diferente. Você pode concordar milhões e milhões de vezes com determinados segmentos religiosos ou esportivo ou político, e de repente você muda de ideia, e daí? Quem vai dizer que você está errado não são as pessoas que estão ao teu lado, mas quem vai dizer é a sua consciência, que é o único veículo de comunicação entre Deus e o homem. Se você está em paz com Deus, se você vive em paz com Deus, você tem certeza, porque fulano de tal crê diferente, a pessoa está errada? Não existe isso. Só na cabeça dos alienados, das pessoas que não crescem e que ficam naquele mesmo patamar, sem crescerem na graça nem no conhecimento, é que pensa dessa forma. Porque se Deus não me condena,
Eu digo como Jesus no dia que estava com a mulher pecadora. Alguém te condenou? Ele disse, não. Ele disse, eu também não vos condeno. Levanta-te e vai e não peques mais. O que Jesus queria dizer isso? Que ninguém pode julgar ninguém, sacudir pedra em ninguém, porque está pensando diferente, gente. Eu não estou me referindo à prostituição daquela mulher, não estou se referindo. Eu estou me referindo hoje às ideias. Você às vezes tem um pensamento, você comunga daquele pensamento e tem um monte de gente que pensa da mesma forma. Louvado seja. Mas de repente você analisa e diz alguma coisa. Não está certo não. Todo aquele grupo que estava te apoiando agora vira as costas e diz, não, você está se rebelando. Você é um rebelde, você está na rebelião e você não está certo. Gente, isso é terrível, isso é terrível, porque as pessoas que não têm uma certa estrutura acreditam nessa baboseira e termina se bandeando, fazendo coisas que não devia fazer, simplesmente porque a pessoa está fora, está apostatado, vai fazer o que vem, o que der na telha. Sabe por quê? Pelo um conceito preconcebido, alienatório, um conceito que foi colocado num grupo, fazendo com que aquele grupo fosse o centro da razão. Aí quando o indivíduo ele não concorda com esse grupo mais e ele vai viver a sua vida em paz com Deus, segundo a sua razão e a sua consciência, a pessoa diz que a pessoa está errada. As pessoas dizem que a pessoa está errada. Só porque discorda daquela pessoa? Gente, nós devemos pensar bastante para depois fazer um julgamento desses. Porque Jesus não condenou a mulher pecadora. Ele disse, vai e não peques mais. Todos aqueles religiosos que estavam ao seu redor eram pessoas que tinham os conceitos preconcebidos, alienatórios, como os de hoje. Acontece que aquelas pessoas estavam com suas pedras na mão para sacudir na mulher pecadora, porque isso era a lei. Mas sabe o que foi que aconteceu? Todos jogaram sua pedrinha no chão. Sabe por quê? Porque todos estavam sendo centro das verdades. E a única verdade que estava ali presente entre eles era o mestre. Quando ele disse, vai e não peques mais. Alguém te condenou? Não, não condenou, também não te condeno. Essa é a certeza que nós devemos colocar em nosso coração. As pessoas que têm um conceito preconcebido, as pessoas que têm um conceito alienatório, que não crescem nem no conhecimento, eles ficam condenando aqueles que crescem, porque são diferenciados deles. As pessoas começam a andar, galgar novos conhecimentos, poxa vida, ele endoidou. Ele endoidou. Endoidou não, gente. Ele está crescendo. Vocês estão estagnados em um só local. Vocês pararam no tempo. Por isso que a experiência é verdadeira, mas nem sempre é verdadeira, porque aquele conceito de dizer eu nasci nessa e nessa morro, como muita gente diz, eu nasci nessa ideia e nessa ideia eu morro, pode estar errado, pode estar certo, mas eu morro, porque o meu pai viveu, minha mãe viveu, meus amigos viveram e eu não vou agora mudar de ideia. Isso mata o indivíduo, cara. Isso mata o indivíduo. Porque nós estamos crescendo, não só em estatura e em conhecimento, nós estamos crescendo no pensamento de ver o que está certo, o que está errado. E chega a determinadas situações que você diz, poxa vida, isso que eu estava defendendo não tem fundamento. Você começa a despertar e muda de ideia, muda de posição. Não quer dizer que essa pessoa saiu de Deus, não, pelo contrário, ela se aproximou de Deus. Porque muitos conceitos preconcebidos, criados por pessoas do passado,
que incutiram na mente, porque elas achavam que era errado, incutiram na mente, isso perdeu o sentido. As coisas mudam. Como diz Raul Seixas, somos uma metamorfose ambulante. A gente muda constantemente, as coisas mudam, os pensamentos mudam, as estruturas mudam. E você não pode mudar? Ou você tem que acompanhar a grande multidão? Se a grande multidão mudar, aí eu acompanho. Não, gente. Você é uma pessoa individual, criada à imagem e semelhança de Deus, e tem todo o direito de mudar, de pensar diferente. Não significa que ele é o centro de uma verdade, mas pelo menos ele cresceu naquela linha de pensamento. Por isso eu digo a todos vocês nesse final de semana, vocês que estão assistindo esse vídeo, medite um pouco. Não é pecado mudar. Mesmo que todo mundo fique contra você, mas não é pecado mudar. Pecado é estagnar em uma situação e que você não concorda, mas fica só por capricho para não ser visto como apóstata. Isso é errado, porque se você vive vivendo a vida hipocritamente, representando uma coisa que você não é. Cresça na graça e no conhecimento. Isso não significa que é a graça geral de todo mundo, não. Mas isso significa que é a linha de pensamento que você tem. Você tem que crescer. Você tem que evoluir. Porque assim você está cumprindo a comunicação que você tem entre a sua razão e o seu Deus. Deus, ele é mutante. Deus é imutável e ao mesmo tempo é mutante. Ele é imutável porque ele não muda. E ele é mutante porque ele renova-se a cada manhã, assim como a natureza. A mesma coisa você. Você se renova a cada instante. Ontem nós éramos juvenis, passamos a jovens, adultos. Hoje já estamos chegando numa fase da experiência. Isso significa que você tem que conservar os mesmos conceitos? Negativo. Você tem que pensar que essa mudança tem que ser para melhor. Para você. Não é para a multidão, não. A multidão vai sempre te jogar saco de pedra. Mas deixa que o mestre diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Que Deus possa abençoar e abrir a sua mente para que você possa compreender essas mudanças maravilhosas que acontecem na nossa vida, que a gente tem que conservá-las para sempre. Mude, não tenha medo nem vergonha de mudar, porque você é uma pessoa individual diante de Deus. Você é que vai prestar conta diante de Deus, não é a multidão não, não é quem está ao teu redor não. Fica com Deus e um abraço.